É claro que o Sylvester acabou levando tudo ao extremo. Ele tem mais de 70 anos. Ele quase não sobreviveu. É bem comum se machucar no set de filmagens, mas achei que dessa vez foi demais. Após sofrer um ataque com ácido, ele se levantou. Após ser baleado, ele se levantou. E após sua própria mãe tentar matá-lo, ele se levantou. Mas não é sobre o quão forte consegue bater. É sobre o quão forte consegue apanhar e continuar seguindo em frente. Mas tem algo que ele não conseguiu superar. Todos no chão. Dizem que o corpo foi achado 3 dias após a morte. É bem difícil. Minha mãe costumava me dizer: você só tá aqui porque o cabide não funcionou. Ela disse que se tivesse algo errado com meu cérebro, ela teria aberto a janela e me jogado na rua para congelar. Quando você é jovem e meio ingênuo, você pensa que talvez toda mãe seja assim. Nunca havia convivido com outras pessoas, então não sabia o que era um lar feliz. Quando tinha apenas 11 anos, Sylvester fugiu para Filadélfia, atrás de sua mãe que o havia deixado para trás. O tribunal o levou de volta ao seu pai abusivo, mas o dano já estava feito. Sylvester virou uma pessoa explosiva, um garoto buscando caos, atraído por uma dor familiar. Atuar se tornou sua salvação, em um mundo que estava determinado a destruí-lo. O que eu realmente queria fazer era encontrar algo que me tornasse heróico. Eu estava tão envolvido na irrealidade, na não-realidade, na ficção. Eu passava horas no cinema e não importava o filme que fosse. Eu assistia 5, 6 vezes, eu queria viver do cinema. Eles me mostravam ideais, grandeza e o bem vencendo o mal. Sempre adorei heróis. Sempre quis ser o cara que, por exemplo, salvou um ônibus cheio de crianças. E na verdade, eu sempre quis ser o herói que salva as pessoas. Sylvester saiu de casa na primeira oportunidade que teve, mas sem um destino certo e com pouco dinheiro no bolso. Ele acabou vagando pelas perigosas ruas de Nova York, sobrevivendo como podia. Minha vida estava em declínio. Eu literalmente não tinha nada. Eu morei em rodoviárias. Eu dormia em cantos. Meu casaco era minha casa. Todos os dias, era sempre roubo, agressão física, carros subindo na calçada e pessoas jogando ácido em você. Eu estava falido em todos os sentidos possíveis. Mas isso não importava, pois ele se agarrava à ideia de que um dia iria conseguir. Ele sabia que tinha o que precisava para virar um herói de ação no cinema, mas o mundo ainda não via isso. Eu ia em agências e em vários lugares desse tipo. Eu falava que queria fazer parte, mas diziam que não estavam aceitando mais ninguém. Eu mostrava minha foto e eles devolviam. Eles diziam que eu me expressava mal, que meus olhos eram caídos, que eu era isso e aquilo. Lembro também nas audições que os agentes perguntavam se eu tinha algum problema de fala. Eu disse: acho que sim, tenho sim. Eu nasci em uma enfermaria de caridade na cidade de Nova York. Minha mãe tinha muito medo de ter um filho, e mesmo estando grávida de 9 meses, ela continuava andando de ônibus por aí, até que um dia entrou em trabalho de parto. Alguém a tirou do ônibus, e então a levou para um hospital de caridade. E foi exatamente assim que eu vim ao mundo, através desse acidente, algo que paralisou todos os nervos do lado da minha boca. Por isso eu nasci com essa expressão peculiar no rosto. Por isso minha voz é mais grave e minha fala é meio arrastada, e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Disseram que atuar não ia dar certo e eu podia ser apenas um figurante. Então comecei a comprar essa ideia, e toda vez que eu era escalado, era sempre para ser um bandido. Qual é, cara? Eu não tinha te visto. Não lhe davam papéis, e quando fez teatro, ele era o cara que cuidava dos adereços, nunca lhe deram muito respeito. Eu vi que aquilo não era para mim, e já estava desistindo. Talvez eu devesse focar em escrever minhas frustrações e fazer roteiros. Mas Sylvester não queria aparecer só nos créditos, ele queria ser um herói, e provar a todos que estavam errados.
Se isolando de todos, ele se entregou à escrita, criando roteiro após roteiro, em uma busca incansável por sua grande chance. Quando conseguiu juntar dinheiro, ele não hesitou, pegou tudo o que tinha e foi para a Califórnia. Eu tinha $1.300, o suficiente para pegar um carro e dirigir por 11 dias até chegar em Hollywood. Meu carro quebrou assim que cheguei em Hollywood. Foi do nada, pareceu até algo profético. A única pessoa que eu conhecia em Los Angeles era Henry Winkler, que agora é uma grande estrela que interpretou o Fonz. E a primeira ligação que fiz foi para o Henry. Eu disse, estou a caminho. Fui buscá-lo junto com seu cachorro gigante. Eu vi que todas as suas roupas estavam empilhadas em malas no carro. Ele não podia me levar para sua casa, ele tinha sua família. Ele me indicou um hotel de beira de estrada e eu fiquei lá por uns 3 dias. Então eu encontrei um depósito de lixo que ficava a uma rua de distância de Balboa Boulevard. E com pouco dinheiro e tempo, Sylvester sabia que tinha que arriscar. Ele tinha que escrever algo extraordinário, algo que pudesse mudar sua vida, ou perderia tudo. Eu tinha $106 no bolso, um aluguel de $300 e uma esposa grávida. Eu realmente tive que me esforçar muito. Eu tive até que vender meu cachorro, porque ou eu fazia isso, ou ele simplesmente não ia se alimentar bem. Pode-se dizer que eu tinha muita motivação para escrever o roteiro. Eu escrevi o roteiro em 3 dias e meio porque sentia o perigo se aproximando. Sylvester pegou as dificuldades, desilusões e dores da sua vida e as colocou no papel, transformando sua realidade em uma história impossível de ignorar. Eu pensei muito na construção desse personagem das ruas, que é completamente mal interpretado pela sua aparência física, que não reflete sua verdadeira essência. O jeito dele andar já fazia as pessoas terem medo ou não o levarem a sério. Ele parecia um valentão ou alguém com um passado sombrio. Sabia que seria um personagem interessante, pois não há muitos como ele. Depois disso, tive que fazer mais de 20 revisões. Então, quando você levou seu roteiro, eles gostaram, mas queriam muito que você desistisse do fato de atuar nele, que foram te oferecendo mais dinheiro. Primeiro, foram 25 mil, e depois chegou a $100.000. Na época eu tinha uns $100 no banco, e havia acabado de vender meu cachorro. As coisas não estavam nada boas. Meu carro tinha acabado de quebrar, eu pegava ônibus para o trabalho. Mas mesmo assim não importava, eu queria insistir no roteiro, e a oferta foi subindo até 250 mil. Foi quando comecei a pensar nisso, e ela subiu até 330 mil. Imagino que as pessoas diziam para você vender o roteiro, pois teria sua chance depois. Sim, todo mundo, até meus agentes, pensaram que eu estava louco em recusar mais de 300 mil. Mas eu disse, pessoal, eu dominei a arte de viver sem nada, de comer praticamente poeira. Então eu posso esperar. Na verdade, eu sabia lá no fundo que se eu vendesse esse roteiro, e ele fosse um grande sucesso, eu ia acabar pulando de um prédio. Se for um sucesso e eu não estiver nele, vou pular na frente de um trem, ficarei muito chateado. Essa é uma daquelas coisas em que você joga os dados, tenta a sorte e vai no limite. Você sabe que precisa tentar. Eu preciso fazer isso, posso estar errado e infelizmente vou levar muitos comigo. Mas no momento acredito nisso. E como você conseguiu vender? Bem, foi a velha história de bater na janela, incomodar, colocar o rosto na porta da pessoa e buzinar na garagem. Ou seja, eu realmente virei um pé no saco. E aos poucos eles finalmente começaram a ver que eu tinha algo bem interessante ali. Eles colocaram várias cláusulas no contrato, tipo se eu me apaixonasse pela protagonista, se eu xingasse uma freira, se eu não escovasse os dentes ou algo do tipo, eu poderia ser removido da produção entre 5 a 10 dias. Eu realmente acho que eles só queriam se livrar de mim, pensaram que se me colocassem no filme, eu ia acabar desistindo em uns 2 meses. Mas a aposta deu certo de um jeito inesperado. Quando o filme do Sylvester estreou nos cinemas, não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um fenômeno cultural. As pessoas faziam fila na rua para assisti-lo. Elas não se cansavam de rock, e aparentemente da noite pro dia, Sylvester passou de um ator em dificuldades nas ruas, para uma das maiores estrelas de cinema do mundo.
Há algo irresistível em Sylvester Stallone, de azarão a campeão. Stallone ganhou fama mundial e uma bela fortuna. O Stallone sabe que chegou onde está, porque entende o que é fazer sucesso. Tem coisa do Rock por todo lado, tá surpreso com isso? Tô bem impressionado. Após viver o que chamam de síndrome do garoto pobre por tanto tempo, agora os portões de um novo mundo estavam abertos. Você gostaria de ser o Rock? Com certeza, eu gostaria muito de ser o Rock na vida real. Sylvester lutava com o fato de que nunca poderia viver à altura do personagem grandioso que criou. Todos viam Rock nele, mas ele não se sentia nada heróico. E na noite que seria a melhor da sua vida, ele ficou distraído por uma ausência familiar. E o vencedor é... Rock Jauwen Winkler. Sylvester Stallone, eu gostaria de te agradecer por compartilhar seu sonho do rock conosco, e por entregar uma performance que enriqueceu nossa vida. Quando pensam que eu amei o Oscar, eu fico meio assim. Eu convidei minha mãe para ir comigo. Ela disse, você realmente quer que eu vá com você nisso? Falei que sim, eu tava concorrendo a um Oscar, e um ano atrás eu tava na pior. Ela disse tudo bem, mas só se você também convidar a Vivian, a minha cabeleireira. E eu disse que não tinha como, que tinha lugar apenas para mim e para ela na primeira fila do Oscar. Ela falou que se eu não convidasse a Vivian, ela não ia. E bem, ela não foi. Então você foi sozinho? Sim. Por acaso houve algum momento em que eles realmente reconheceram e expressaram o quanto estavam orgulhosos de você? Não. Nunca? Você quer dizer meus pais? Sim. Nunca. A Jaqueline Stallone é fora do comum. Ela age e parece ser irmã do Sylvester, e não sua mãe. Ela diz que foi dançarina, astróloga, e já venceu um concurso de beleza. Eu acredito que você esteja se divertindo agora, viajando, e sendo a Jaqueline Sylvester, não apenas a mãe do Sylvester Stallone, afinal, você já era alguém antes da fama dele. Sim, eu lembro ele disso direto, pois sem mim, não haveria Sylvester Stallone. Verdade. Se eu decidisse não querer ser mãe, o que Sylvester Stallone seria? Não seria nada, pois não teria nem nascido. Para Sylvester, essa rejeição doía mais que as críticas. Ele passou a vida tentando provar que era mais do que um garoto que sua mãe rejeitou. Mas mesmo no auge do sucesso, ele ainda não se sentia bom o suficiente. E foi aí que ele decidiu proporcionar algo diferente para seus filhos. Ele trabalhou duro para criar um legado do qual se orgulhassem e que durasse para sempre. Tem uma fala no filme que diz: fico feliz que ele nasceu, pois agora posso viver pelos seus olhos. E acho que isso é como os pais veem os filhos. É como uma extensão, um pedaço de imortalidade. Enquanto viver, sua memória sempre viverá. E mostra que você fez algo certo. Mas em sua busca incansável por criar um legado, Sylvester ficou obcecado em se desafiar ao máximo. Ele se sentia mais à vontade rompendo a linha entre a realidade e a ficção, jogando-se em cenas perigosas e passando meses longe dos filhos. Convencido de que sacrifício e dor eram os únicos caminhos para o futuro que via para sua família, ele continuou nesse caminho. Há algo meio romântico e especial em não precisar de dublês para fazer suas cenas de ação. Mas também há algo nada romântico em fazer suas próprias cenas. Você pediu para o Dolph Lundgren te bater, e acabou ficando 9 dias no hospital. Eu sabia que estava em apuros quando umas freiras foram me visitar. Não é um bom sinal, foi um acidente. Sim, eu tinha recentemente visto uma grande luta de boxe. Então eu disse ao Dolph, esqueça tudo o que praticamos até agora. Quero que você tente me derrubar, me nocauteie, vai com tudo. Eu tenho 1,78 de altura e ele tem tipo 2,10 metros, é muito alto. Ele já foi campeão mundial de kickboxing. Então sabe lutar, e na hora levei um grande impacto direto no peito. E depois naquela noite comecei a sentir palpitações. Fiquei preocupado e fui ao hospital. Foi um soco que pegou nas costelas, prensou o coração na caixa torácica e em algo chamado saco pericárdico. O médico disse que isso ocorre normalmente em colisões frontais, e eu disse foi quase isso.
É bem comum um ator de filmes de ação E fui ao hospital. Foi um soco que pegou nas costelas, prensou o coração na caixa torácica e em algo chamado saco pericárdico. O médico disse que isso ocorre normalmente em colisões frontais, e eu disse foi quase isso. É bem comum um ator de filmes de ação se machucar no set de filmagens, mas realmente acho que o Sylvester acabou levando isso ao extremo. Achei que foi demais. Tive bronquite e o pescoço fraturado, entre várias outras coisas. Ele trabalha à noite, não dormiu nada e vai trabalhar a noite toda de novo. Disseram que ele precisa ser operado rapidamente. Foi muito difícil para eles, porque eu estava sempre cansado e estressado. O Sylvester sempre tenta esconder sua dor ou fingir que nada aconteceu. É muito assustador para nossa família toda vez que ele passa por uma cirurgia, porque nunca se sabe. Aqui vemos Sylvester Stallone horas antes de uma perda devastadora. O astro do cinema aparece sorridente em um evento com Arnold Schwarzenegger para promover seu novo filme, Os Mercenários 2. Nós vamos continuar enquanto der, e vamos trazer de volta os verdadeiros durões. Aqui vemos Sylvester com um bom humor, bem diferente da tragédia que enfrentará no dia seguinte. O corpo de Sage Stallone foi encontrado hoje sem vida em sua residência. Na sexta-feira, o corpo do filho mais velho de Sylvester, Sage de 36 anos, foi encontrado na casa dele em Los Angeles. Seu corpo pode ter ficado na casa por dias antes de ser encontrado. Sua morte foi uma surpresa para todos, inclusive seu pai. Após o funeral do filho, Sylvester lutou para refazer uma vida que parecia irreconhecível. A morte de Sage o afetou mais que qualquer papel que já interpretou, pois dessa vez não tinha um roteiro para seguir. Não dava para mudar o final. A dor do luto, a perda de alguém, é a coisa mais difícil do mundo, eu juro para vocês. É algo realmente muito difícil de lidar. Enquanto ele viver, sua memória sempre viverá. Sinto que tudo é tão traumático para mim. Algumas emoções simplesmente surgem do nada. A dor do luto não vai embora. É como se ficasse sempre ali por perto. Mas às vezes, parece que começa a diminuir. Até acontecer algo que a traga de volta, e aí fica nesse ciclo. A vida é uma soma até os 40 anos, e depois é subtração. Seus filhos saem de casa, seus amigos seguem suas vidas, alguns morrem, você perde o emprego. São muitas perdas. A família é algo real. É algo que vive, respira, morre e sangra. Meses depois, enquanto Sylvester ainda lidava com a perda do filho, a vida o atingiu novamente. Sua filha precisava de uma cirurgia para salvar sua vida, e de repente ele se viu diante do pensamento aterrorizante de que poderia perder outro filho. Meu Deus, aquilo foi horrível, e ela foi tão corajosa. Ela demonstrava coragem, mas sei que no fundo estava com medo. Acho que nunca te contei isso, mas lembro do dia em que descobri que precisava operar, a mamãe desabou, você desabou, e todos ao meu redor perderam o controle. Foi nesse momento que percebi que às vezes as pessoas mais fortes da sua vida, não são tão fortes quanto você imagina. Quando você fez sua primeira cirurgia, com apenas 2 meses de vida, foi um pesadelo. A enfermeira estava levando você para a sala e disse para mim, dê adeus ao seu bebê. E eu disse a ela, não fale desse jeito. Aquilo foi horrível. Sempre fica aquele arrependimento. Eu poderia ter aprendido bem mais na vida e sobre as pessoas ao meu redor. Se eu não fosse tão egocêntrico ao lidar com os outros, especialmente com relação à minha família. Eu estava lá fazendo filmes, em vez de estar presente na vida deles. E você pensa se valeu a pena. Buscando um sinal, Sylvester levou sua família de volta a Filadélfia, onde tudo começou. Foi aqui há muitos anos que ele seguiu sua mãe em busca de afeto, e onde a ideia de rock nasceu.
Mas mal ele sabia que ao revisitarem aquelas ruas, suas filhas estavam prestes a surpreendê-lo de uma forma inesperada. Vou contar algo. Foi bem aqui onde escrevi provavelmente a coisa mais importante da minha vida, que foi em Rocky Balboa. Você cabia na palma da minha mão, eu te segurava, e dizia à sua mãe: esse garoto será o melhor do mundo. Escrevi isso porque era algo que eu sempre quis dizer aos meus filhos. Essa é a única frase que você lembra de toda essa cena. Sim. Você não lembra do resto. O mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo e cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai colocar você de joelhos e você ficará assim para sempre se deixar. Nem você, eu ou ninguém, consegue bater tão forte quanto a vida. Mas não é sobre o quão forte consegue bater. É sobre o quão forte consegue apanhar e continuar seguindo em frente. E é assim que se vence na vida. Muito obrigado, filhas. Nós que agradecemos. Elas podem me deixar feliz e podem me deixar triste. Elas me deixam emocionado. Eu tive que quase perder tudo para realmente começar a respeitar o que tinha. Como dizem, as coisas acontecem quando você menos espera. Ninguém sabe o que a vida reserva, e então 35 anos depois, você olha para sua linda família e percebe que é o cara mais sortudo do mundo. Olhando para sua família, Sylvester viu que todos os sacrifícios feitos ao longo dos anos finalmente valeram a pena, e que seu legado havia se tornado algo muito maior, alcançando muito além de sua família. O rock é parte da cultura americana. Eu era obcecado pelo rock, eu ficava constantemente me imaginando caindo, e depois me levantando novamente. Eu queria sentir algo além da derrota. Eu queria aguentar até o fim, e isso mudou minha vida. Ele é um cara forte e lutador, acredita em proteger, defender e dar porrada. Mas ele também é carinhoso, gentil, humilde e responsável. É um grande personagem, Sylvester Stallone, obrigado por Rocky Balboa. Você não acha fascinante que um único filme tenha criado um movimento tão icônico que todos os dias as pessoas correm até o topo dessas escadas e levantam os braços? Eu pensei, como eu posso exemplificar um momento de transição onde um homem falha e depois consegue vencer? E eu me sinto assim hoje. Eu tive meu momento, e sou imensamente grato por isso. Agora é a vez de vocês. Mas não é sobre o quão forte consegue bater. É sobre o quão forte consegue apanhar e continuar seguindo em frente. E é assim que se vence na vida. É a sua vez de olhar para fora, ir atrás do seu sonho, e não se deixar desanimar.